Quem está na linha com a gente é a deputada federal Bia Kicis, do PSL. Boa noite, deputada. Muito obrigado pela participação. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto e Zé Maria. E a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou um projeto de lei complementar do Poder Executivo que estabelece limites entre as instâncias para julgamentos nas esferas dos crimes comuns e dos crimes eleitorais. A proposta faz parte do pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a proposta segue agora para o plenário. Bia Kicis, qual foi o seu envolvimento com essa história e conta pra gente como aconteceu. Olha, Felipe, eu estou radiante porque eu fui relatora dessa PLP 38, que devolve para a Justiça Comum a competência para julgar os crimes comuns conexos a crimes eleitorais. Já era dessa forma até que o Supremo modificou essa competência e, num julgamento, determinou que a Justiça Eleitoral é que deveria julgar os crimes comuns também, não só os crimes eleitorais, quando fossem conexos. Houve muita chiadeira, o ministro Sérgio Moro, na época, falou do inconveniente dessa decisão, muitos juristas se posicionaram contra, e a gente só viu aí uma galerinha aí, né, envolvida em Lava Jato, essas coisas, apoiar essa decisão. Então, esse projeto, ele faz parte do pacote anticrime do Sérgio Moro, e desde o início dessa legislatura que nós tínhamos colocado como meta, passar da Previdência, aprovar o pacote anticrime. Esse foi o primeiro do pacote a ser aprovado, então eu estou muito feliz, foi aprovado na CCJ e agora irá a plenário. E, deputada, a senhora acha que tem chance de ser aprovado no plenário uma pauta como essa, que já teve o aval contrário do Supremo Tribunal Federal? Porque a gente tem visto parlamentares muito temerosos em incomodar ministros do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu, por exemplo, com a retirada de assinaturas da CPI da Lava Toga. Então essa não seria uma afronta difícil de ser aprovada no plenário? Não, eu creio que não. Eu acho que dos projetos da lei anticrime, esse é o que vai causar menos polêmica, e eu creio que a grande maioria dos parlamentares apoia. Hoje a gente aprovou isso na CCJ, inclusive com votos do PDT, da oposição, não houve assim maiores problemas. O projeto do ministro Sérgio Moro é um projeto muito bom, muito claro, e a gente conseguiu aprovar com facilidade. Por isso eu creio que também no plenário ele vai ser aprovado, sim. Claro que vai haver uma certa chiadeira aí de uma parte da oposição, mas a gente vai ter maioria para ele. Zé Maria Trindade. Olha, deputada, a gente já acompanhou várias decisões do Supremo, e quando o Supremo toma decisões assim, fica esquisito, fica uma cobra sem cabeça, porque ele não pode modular, não pode entrar em detalhes, apenas dizer o que pode e o que não pode. Manda para a Justiça Eleitoral. É só o Congresso que pode legislar assim, porque desce ali a detalhes e a indicações. Então, isso aí, crime, para mim, é crime. Eu desconfio até da desnecessidade de justiça eleitoral, a não ser para gastar dinheiro. Eu acho que é uma justiça que poderia se incorporar das outras. E não tem estrutura, não tem como fazer julgamentos complicados, complexos, como principalmente crimes financeiros. Então vem num bom sentido. Agora, não seria através de uma emenda constitucional exatamente para impedir que o Supremo possa julgar inconstitucional uma lei assim, não? Não, na verdade, esse projeto é de uma lei complementar, porque altera o Código Eleitoral. Como o Código Eleitoral é uma lei complementar, não poderia ser alterado por uma lei ordinária. Não há necessidade de PEC, nesse caso, de uma emenda constitucional, porque a lei está deixando muito claro. O Supremo julgou dizendo que era uma interpretação do Código Eleitoral. Agora não vai mais ter espaço para essa interpretação, porque a lei foi muito clara. Muito bem, e só para explicar aos ouvintes e espectadores que não entenderam ou que não lembram dessa polêmica da qual a gente tratou tantas vezes em todos os detalhes aqui em Os Pingos nos Is, atualmente os juízes eleitorais têm competência para processar e julgar os crimes eleitorais comuns e os conexos. Estamos falando dos juízes eleitorais. Pelo projeto do Sérgio Moro, defendido pela deputada federal Bia Kicis, os juízes eleitorais julgarão apenas questões eleitorais e os crimes comuns conexos
nexos serão enviados à justiça comum. Então a proposta estabelece que quando há a conexão entre crimes comuns e eleitorais, o processo será separado para que a justiça eleitoral julgue o crime eleitoral e a justiça comum julgue o crime de sua competência. E a gente falou muito a respeito disso, Augusto Nunes, porque tem visto a justiça eleitoral se comportar como uma mãe que absolve todo mundo, como foi o exemplo mais emblemático no caso do julgamento da chapa Dilma Temer, que, comandado pelo Gilmar Mendes, o TSE absolveu por excesso de provas, como se convencionou chamar. Então seria importante, de fato, que as questões criminais comuns ficassem com a Justiça Federal e não com a Justiça Eleitoral. Perfeito. Muito bem. Agora, deputada, pode ser um caminho para aprovar mais ideias do ministro Sérgio Moro, fazer com que sejam votadas separadamente as ideias do ministro para vencer essa resistência dos parlamentares que têm medo de cadeia, não? Pode ser sim, Augusto, e eu digo que hoje foi um grande dia para o Ministério da Justiça, para o ministro Sérgio Moro e o governo Jair Bolsonaro. Acabamos de aprovar aqui no plenário a medida provisória 885, que autoriza a venda de bens de traficantes, de outros criminosos, do crime organizado, independentemente, né, sem ter que aguardar o trânsito em julgado, e esse dinheiro ele vai voltar para a segurança pública e também para tratar de pessoas vítimas do crime. Então isso foi hoje realmente foi um grande dia para o ministro Sérgio Moro aqui no Congresso. E a senhora deputada acredita que é possível reverter em plenário a derrubada do excludente de ilicitude dentro do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime? A gente tratou ontem desse assunto aqui com o deputado Felipe Francischini também. Ele acredita que é possível que haja essa reversão, lembrando que é aquela proposta em que num artigo se diz que o juiz poderá reduzir a pena de quem reagir a um ataque por excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Aquele grupo de trabalho criado pelo Rodrigo Maia ali, com Paulo Teixeira do PT, Marcelo Freixo do PSOL, várias pessoas que sempre foram muito brandas no trato da criminalidade acabaram derrubando isso. É possível reverter? Eu espero que sim, nós temos que trabalhar para isso com afinco, porque o que esse grupo de trabalho fez foi desvirtuar completamente o pacote, né, o projeto que veio do Executivo, do ministro Sérgio Moro. Foi um estudo técnico que foi feito pelo Ministério, veio para cá. Claro que o Congresso poderia aprimorar uma coisa ou outra, mas o que eles fizeram foi trucidar, fazer um remendo, ficou um Frankenstein naquilo ali, um Frankenstein. Então a gente espera conseguir reverter, até porque eu tenho dito que o direito à legítima defesa, ele é decorrente do próprio direito à vida. Então não é possível que se puna, como hoje se pune a pessoa que reage contra uma violência, uma agressão injusta na defesa da sua vida ou de outrem. E, deputada, agora a gente está vendo a votação da reforma da Previdência no Senado Federal, e há algo que os deputados podem fazer para pressionar, para que haja mais votos a favor da reforma da Previdência entre os senadores? Olha, eu acho que não só os deputados, a comunidade, a sociedade precisa pressionar. Eu digo o seguinte, estando aqui dentro, a gente vê que a pressão das ruas ela é muito forte, ela acaba fazendo com que pessoas mudem de voto, tá? Então eu sempre estimulo as redes sociais, a sociedade a não desanimar, a não desistir. A gente sabe que está vivendo um momento muito complicado, em que a sociedade está sofrendo ataques, né? Ataque do legislativo, ataque do judiciário, mas nós não podemos desistir como cidadãos, nós temos que continuar firmes, sempre lembrando aqui um ensinamento de Mao, que é o seguinte: vence a batalha quem luta mais 5 minutos. Então a gente nunca pode esmorecer, minha gente. Zé Maria Trindade, alguma pergunta? A deputada Bia Kicis é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e é a primeira vez que ela é eleita deputada e chegou aqui, chamado sangue novo do Congresso Nacional. Deputada, a gente falou aqui agora há pouco sobre a militarização das escolas e o projeto cívico-militar do governo. Aqui no Distrito Federal está funcionando esse tipo de escola? Está sim, o projeto inclusive é ter 40 escolas militarizadas, é um projeto fantástico que pode inclusive servir de modelo para todo o Brasil. São escolas
vulneráveis, não é? De crianças em situação de vulnerabilidade, onde não há nenhuma ordem, onde o professor apanha de aluno, coisas terríveis acontecem, e com a militarização o que acontece é que imediatamente é colocada uma disciplina, as notas dessas crianças aumentam e elas passam a se inserir na sociedade de uma outra forma e passam a ter um futuro, né? Pelo futuro do nosso país, eu acho que esse é um projeto muito interessante. Há resistências aqui, né, por parte de professores e sindicatos? Há alguma resistência, sempre por parte de sindicatos, tá? Isso que eu digo para você. E aqueles professores ligados a sindicatos. Eu participei de várias audiências públicas, inclusive na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tenho acompanhado esse assunto de perto, eu acho que ele é muito interessante e eu não tenho dúvida, né? Quando você ouve a reclamação que tem, um ou outro dizer, minha filha agora vai ter que usar rabo de cavalo na escola. Bom, que importância isso tem, né? O mais importante é que você não vai ter menino usando saia em sala de aula, você não vai ter criança, adolescente batendo em professor e você vai ter alunos aprendendo a matéria. Isso é que é importante. Deputada, a gente exibiu ontem aqui quase que um popurrí de participações do Glauber Braga, xingando o juiz Sérgio Moro de ladrão, atrapalhando uma comissão com o Paulo Guedes, exaltando Marighella na votação do impeachment de Dilma Rousseff. A senhora que tem acompanhado aí as comissões, o que acha do comportamento do deputado do PSOL? Olha, Felipe, eu estive presente às duas sessões, a do ministro Sérgio Moro, quando ele chamou de ladrão, e aí a gente se levantou e a gente partiu mesmo para cima para impedir que ele desse esse tipo de tratamento ao ministro, totalmente desrespeitoso. A sessão, inclusive, foi encerrada. E essa do ministro Paulo Guedes, eu também estava lá. O ministro estava respondendo a todas as perguntas que eram feitas. Eram perguntas interessantes. Tinha senadores, deputados de todas as matizes. E, no entanto, o Glauber, ele tem esse tipo de comportamento recorrente. É lamentável, uma pessoa que não tem um pingo de educação, ele entra exatamente para tumultuar. Eu acompanho o Glauber desde das audiências do Escola Sem Partido. Eu era uma entusiasta, né? Eu sou uma apoiadora do Escola Sem Partido, como cidadã, e ele fazia invariavelmente esse tipo de... tinha esse tipo de comportamento nas audiências, causava tumulto, agredia as pessoas, agredia convidados, professoras que vinham falar. Então, eu acho isso muito lamentável, porque aqui é a casa do debate, mas ele ultrapassa todos os limites do debate e passa para a agressão pessoal. Isso é muito lamentável. Deputada Federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho, deputada. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço por essa oportunidade.